Não, vai ter mais um. É o O versículo seu 12. domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Isso aqui foi uma visão que Daniel teve, né? A respeito da nação de Israel, né? Que é a nação de Deus. E a respeito do que? Foi-lhe dado domínio, glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. Servissem a quem? A Deus, né? Porque quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou para casar, se multiplicar, para que o povo adorasse somente a Deus. Mas como entrou o pecado, através Eva comeu do fruto, né? Foi expulso do jardim do Éden, mas Adão. Então, a partir dali começou eles tiveram filhos, foi aumentando o povo na terra. Só que o povo começou a se afastar dos princípios de Deus, né? Então, o mundo foi se populando, né? Popularizando, mas ao mesmo tempo o povo foi se afastando de Deus. Então, Deus fala assim, ó, foi dar domínio e glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. Com isso, a gente vai ver no decorrer, aqui o título da lição, que eu esqueci de falar, é As Nações, parte 1. Porque semana que vem vai ter a parte 2, né? Aí, as nações. Então, a nação de Israel, que é a nação de Cristo, a gente vai ver como que essa nação começou, né? E como que ela está até hoje, né? Pra gente ver onde que a gente está nesse meio todo dessas nações, né? Ok. Eu sei. É o 4. Pode voltar, tá no 8. Né? Deixa eu ver. Não, mas essa sua lição é a passada. Passado. É a passada? Você segue na Bíblia agora. Você não tem a outra, não? Não. Ah, tá. Você não pegou, não, né? Aí aqui vem falando assim, ó, o livro de Apocalipse mostra soluções de Deus para o nosso mundo caído. Nos capítulos finais, o acesso à árvore da vida é restaurado e a maldição suspensa e somos readmitidos à presença de Deus. O Apocalipse, de certa forma, é o livro de Gênesis ao contrário. E é por isso que Gênesis é uma chave importante para entender como os problemas do mundo se iniciaram. Então as pessoas ficam assim, ó. Porque o livro de Apocalipse é um livro, tipo assim, assustador. Mas se a gente for ver aqui, ele é o oposto de Gênesis. E Gênesis o oposto de Apocalipse. Por quê? Eles contam brevemente o mesmo assunto, só que Gênesis dando o início de tudo e Apocalipse dando o final de tudo. Né? Então, assim, não é um livro que você fala assim, ele é assustador que eu não posso ler. A questão é que o Apocalipse, por estar em uma forma diferente de entendimento, porque ela foi escrita para que as pessoas, a princípio, não entendessem, para que o livro de Apocalipse não fosse tomado, né? Porque se eles soubessem que o livro de Apocalipse fosse falado abertamente, que o livro de Apocalipse seria o fim do mundo, eles teriam até queimado e dado um fim nele, né? Então o livro de Apocalipse ele é falado em profecias para que naquele tempo as pessoas não dessem um fim no livro de Apocalipse. Mas o Gênesis e Apocalipse, eles se completam nessa forma de um seu princípio e um seu final. Né? Tudo na vida tem um início, um meio e um fim. Né? Então na Bíblia teve o início com Gênesis, o meio com Jesus, que deu a vida por nós, e o final de tudo, que é o final do mundo. Né? Para o cristão que crê, é dessa forma que acontece. Um dos temas centrais de Daniel e Apocalipse é o governo terrestre, uma sucessão de tentativas humanas de controlar um planeta que pertence legitimamente a Deus. Até esse tempo, há um processo bastante longo envolvendo milhares de anos em que os seres humanos têm tentado governar a si mesmos. E isso só vai piorar.
até que o reino eterno de Deus esteja estabelecido. Está lá em Daniel 7:27. Aí, se a gente for pensar, por que hoje nós tem lugares que tem reis, né? Igual lá na Inglaterra tem reis, né? E o poder deles vão passando de pai para filho e assim perpetuamente. Eles não saem do poder, né? Isso se chama monarquia. Aí, só um que manda. Ou seja, lá a ordem vem do rei. Ele manda. E ninguém pode contrariar, né? E nós aqui, como nós não somos monarquia, nós somos democracia, então nós temos 3 poderes, né? Que é o Congresso, eu não sei falar direito, é o Congresso, É legislativo, executivo e outro lá, esqueci. Aí o judiciário. Aí que são formados por deputados, né, que a gente vota no deputado, nós votamos como chama aquele outro? Nós votamos nos deputados, senadores, né, e presidente. Então isso é o quê? Democracia, porque quem escolhe é o povo. Então o povo coloca eles lá e o povo pode tirar também. Pode tirar também. Se vê que, vamos supor, tá roubando esse trem, aí faz lá, mexe lá, porque tem a documentação, tudo, faz o pedido de impeachment e tira aquela pessoa de lá, né? Então isso chama democracia, quem manda é o povo. Mas de toda forma, nós temos ele para mandar. Então eles fazem leis, tira leis, faz leis, tira leis, muda lei. E no final, nós somos comandados. Todo dia nós somos comandados. Né? Então, o que aconteceu? Quando uma pessoa, que seria Deus, né? Mas, quando o pecado entrou no mundo, esse povo se dividiu e cada nação foi fazendo as leis de acordo com o que eles achavam que era certo. Que aqui falou que é o governo terrestre, uma sucessão de tentativas humanas de controlar um planeta que pertence legitimamente a Deus. Então, o ser humano, eles vão fazendo leis. Por que cada país tem uma lei diferente? Por que tem um governante diferente? Né? Só que se a gente for olhar por olhar cristão, isso acaba fazendo o quê? Que as pessoas se afastam de Deus. Né? E a gente vai ver mais na frente... desde os primeiros moradores da terra, como que eles começaram a querer tomar esse poder de Deus e comandar o povo e acabou afastando o povo de Deus e vice-versa, né? Aqui fala assim, ó, isso só vai piorar até que o reino eterno de Deus esteja estabelecido. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse tem um caminho aí que tem que ser passado. A gente vai passar por ele. Então, de Gênesis e Apocalipse, a gente está nesse meio. Cada um vivendo da maneira que acha certa. E tomando decisões, e essas decisões têm consequências. Quando for se aproximando aqui, ó, do reino eterno, que é o fim do mundo, cada um vai ter que ter tomado já a sua decisão. Porque no final só tem 2 caminhos. Então, independente de quem está governando, seja lá na Inglaterra com os reis, ou seja aqui no Brasil com os presidentes, senadores, deputados, independente. No final, os escolhidos de Deus, aqueles que escolheram Deus também, vão acabar se unindo. Aí o que acontece? Em vez de 2 caminhos, a gente vai escolher apenas um caminho. Entendeu? Então, independente da lei humana que tiver, independente de quem estiver no governo, às vezes falam assim, o governo tal é ruim, o outro presidente é ruim. Independente, talvez o governante ele tem as melhores intenções, só que ele não governa sozinho. O presidente ele não governa sozinho. Ele tem aí 500 e não sei quantos deputados, não sei quantos senadores para fazer as leis, para chegar nele. E talvez chegue o quê? Só lei ruim. Né? Então, às vezes fala assim, o presidente é ruim. Mas chega nele só lei ruim para ele aprovar. Se ele não aprova, ele vai lá. Né? Entendeu? Ele não governa sozinho. E também, mesmo se ele governar sozinho, será que ele está governando no sentido assim, para Deus, ou ele está governando só da cabeça dele?
só para ganhar e lucrar, né? Aí a gente vai ver aqui agora na parte de domingo, que fala sobre Nimrod e Nínive. Nimrod era um caçador na época, né? Ele veio da família ali de Adão e Eva, de um dos filhos de Adão e Eva, e ele não estava muito distante de Adão e Eva, não. Né? Se a gente for olhar a sequência da família, ele não está muito distante de Adão e Eva. Então, eles ainda estão bem lá no início do mundo ainda. Né? E Nínive era uma cidade totalmente contrária às leis de Deus. Era totalmente contrária. O Éden era o lar ideal. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus não teve escolha a não ser separar a humanidade do jardim, menos por enquanto. Fora do jardim, os seres humanos foram obrigados a trabalhar para garantir sua existência. E a vida se tornou difícil. Temos que viver com a dor e com o suor do nosso rosto. E está lá em Gênesis 3, 16 e 19. O jardim do Éden permaneceu na terra muito depois que o homem foi expulso de seus agradáveis caminhos. Adão, quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio do dilúvio, a mão que plantara o Éden o retirou da terra. No entanto, na restauração final de todas as coisas, quando houver novo céu e nova terra, ele será restabelecido, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Então, aqui, quando Adão e Eva foi expulsos do jardim do Éden, o jardim continuava ali, só que tinha 2 anjos que ficavam na porta, porque ninguém podia entrar. Né? Então, o que aconteceu? Eles começaram a viver por ali, né? Aqui na terra mesmo. O jardim era aqui. Já aqui mais não. Por causa do pecado, Deus tirou ele. Ele não está aqui mais. O pecado se propagou. Mas no início, quando ele estava aqui, né? Só que ele era tipo assim, era um jardim e ele era cercado. Ele era cercado, protegido por Deus. Quando entrou o pecado, Deus expulsou eles do jardim, porque o jardim era santo. E eles estavam em pecado. Então Deus praticamente colocou 2 seres humanos no mundo. No mundo aqui na terra que a gente conhece. Então, olha o tanto de chão que tinha. Com apenas 2 seres humanos, não tinha nada. Não tinha casa, não tinha gente, não tinha ninguém, só tinha os 2. Só eles 2. Os 2 ali, o que aconteceu? Eles tiveram o primeiro filho, o segundo foi tendo os filhos foi tendo os filhos, e povoou a terra. Só que nesse meio, bem no início, quando eles tiveram os primeiros filhos, eles continuavam indo ao portão do jardim do Éden, fazer adorações, né, a Deus ali naquele momento. Só que quando se povoou muito a terra e o pecado tomou conta, Deus tirou o jardim dali. Aí Deus tirou. Entendeu? Mas aí o que acontece? No fim do mundo, ele vai voltar com o restabelecimento do mundo, ele vai limpar, o pecado não vai mais existir, então o jardim vai voltar. O jardim vai voltar. Isso. Porque foi o início de tudo, foi que Deus criou a gente para a gente estar nesse jardim, com ele. Não com o pecado, mas o pecado foi uma consequência, né, do erro deles lá. Humanos para esse problema. Então surgiram as cidades e estados em tentativa de tornar a vida mais fácil e talvez conquistar o que havia sido perdido no Éden. Aí aqui vem falando o quê? Desse caçador, que é o Nimrod, e de Nínive, que é a cidade que era afastada de Deus. Aí veio o quê? A população ficou muito grande e para uma pessoa só comandar essa população toda estava difícil. Aí eles começaram a separar os povos. Até o momento desse Nimrod aqui, todo mundo era um povo só. Era apenas um povo. Uma nação só. Não tinha separação, não. Aí o que ele pensou em criar? Como ele era um caçador valente e tudo, ele teve a ideia de que vamos criar uma torre, né? E vamos alcançar os mais altos céus.
que é a Torre de Babel. Vocês já ouviram falar da Torre de Babel? Ela foi criada, né, com o intuito de ser construída, andar por andar e chegar até no céu. Eles estavam com esse intuito, para poder ficar mais próximo de Deus. E fazer ali uma nação em volta dessa torre. Só que Deus tinha mandado fazer o quê? Pra gente criar e povoar a terra. Não é pra ficar num lugar só, em volta de uma torre. Não, Deus não falou isso. Tanto é que quando eles começaram a criar essa torre, Deus viu a situação que estava, esse Nimrod, ele tomou a frente de tudo, como se ele fosse o presidente daquele povo. Como se ele fosse o rei daquele povo. Ele estava se intitulando praticamente o rei daquele povo. Só que o que acontece? Aqui fala assim, ó. Nimrod era poderoso aos seus próprios olhos. E estava diante do Senhor, no sentido de que o desafiava. Gênesis 10 descreve o aumento da rebelião contra Deus e o que existirá até que o mal seja eliminado. Aqui quando fala caçador, diante do Senhor, a gente olha e pensa assim, nossa, ele era o quê? Um caçador e tinha Deus no coração, né? Diante do Senhor que tinha Deus no coração. Só que não é dessa forma que a gente deve entender, porque quando fala diante do Senhor, é que ele era contrário a Deus, então ele batia de frente com Deus. Quando fala diante do Senhor, não era em questão que ele era menor que Deus, ele estava batendo de frente com Deus. Porque Deus mandou fazer uma coisa, povoar a terra. E ele começou a criar uma torre que Deus não tinha mandado criar. E ficar só naquele lugar, cultuando aquela torre. Então o que? Ele era contrário ao que Deus tinha pedido. Então o que Deus fez? Deus veio, mandou os anjos e fez o quê? Misturou todas as línguas. Por que a gente fala assim, ó, aqui nós falamos o português, né, do brasileiro, tem o português de Portugal, tem o japonês, tem o tailandês, tem o chinês, tem o inglês. Por que é tantas línguas se nós somos um só povo? Então foi diante dessa torre aqui, porque na hora que um falava assim, ó, me dá o tijolo. Aí Deus pegou, o que ele fez? Ele misturou as línguas. Então quando eu falava assim, ó, Vera, me dá o tijolo. A Vera não entendia o que eu falava. Aí ele me dava o martelo. Aí a Vera, ô Leandro, me dá o prego. O Leandro não entendia. O Leandro falava chinês, a mãe japonês, eu australiano, o São João, o chinês, e você falava. Então, tipo assim, quem que ia entender? Se cada um de nós fosse de um país, tinha como nós estar sentados aqui agora? Tinha como não? Não tinha como, porque eu ia falar um trem, você não ia entender. Não ia entender. Aí a torre, ela foi o quê? Ela acabou que ela não conseguiu mais ser construída. Porque o povo não se entendia mais. Deus veio e misturou a língua. Aí o que aconteceu? Aconteceu o que ele queria, que povoassem a terra. Por quê? Quem falava a mesma língua começou a disputar. O chinês juntou aqui uma turma, o japonês, aí eles começaram a afastar. Aí o japonês foi para um canto, o chinês foi para outro canto, o inglês foi para outro canto. Aí fez Jesus, o que Deus tinha planejado, povoar toda a terra. E hoje nós somos o quê? A terra povoada. Se você for olhar os cantos do mundo, tudo, tem gente nos cantos, tudo, só que cada um com seu povo e sua nação, porque são línguas diferentes, né? E aí nessa questão aqui de Nimrod, então ele não era um homem de Deus. Então aqui ele já foi o quê? Ele já foi um governante que foi contrário a Deus, né? E depois dele veio vários outros. Aí a gente vai lá em Abraão, o chamado de Abraão. Abraão era um rapaz, né, que ele era temente a Deus, diferente de Nimrod, ele era temente a Deus, né? Um detalhe de Nimrod também pra gente entender aqui. Ele, como sendo lá o cabeça do povo dessa época,
ele começou a fazer o quê? Ele começou a fazer o que era bom aos seus olhos, não aos olhos de Deus. Então, um comandante, um rei, um governo, ele deve fazer o quê? O que é bom para a população. Quando ele começa a fazer o que é mal para a população, ele não está fazendo mais por Deus, ele está fazendo por conta própria, né? O chamado de Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus com os pais. Em Gênesis 10, vemos o nascimento de inúmeras nações. A palavra geralmente traduzida como nações é Goim, que também pode ser referida aos gentios. Esse capítulo diz que a raça humana se dividiu em terras, línguas, famílias e nações. Logo depois que o conceito de nação é introduzido na Bíblia, Deus chamou Abraão para sair de uma dessas nações para ser diferente delas e do que elas representavam. Vamos ler lá em Gênesis, para a gente entender aqui um pouquinho sobre Abraão. Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 2, 3 e 4. Por que Deus chamou Abraão para sair de seu país? Quem quer ler para lá? Fala aí. Você achou, Leni? Achei. Gênesis 12, 2, 3. Pode ler, mãe. Ora, Senhor, disse Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela, e de cada casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei-te uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e teu serás uma bênção. 3 e 4. E abenções que te abençoa e amaldiçoarem os que te amaldiçoarem, e em ti são benditas todas as famílias da terra. 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. De Arã, a cidade dele, né? Aqui Deus falou o quê? Para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Imagina, um homem de 75 anos, com a família praticamente feita, ele não tinha filhos aqui, mas ele tinha esposa, tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, e Ló aqui, ele era sobrinho de Abraão, né? Aí imagina você sair da sua terra, que você conhece a vida toda, igual quem morou aqui em Moema a vida toda, conhece aqui. Aí Deus fala assim, ó, sai de Moema e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não falou nem o lugar. Ele só falou assim, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então ele estava indo para um lugar que ele não fazia nem ideia de onde que era e como seria chegar lá. Né? Então, mas aí aqui vem a questão da fé. Ele teve fé em Deus. E Deus sabia que ele podia contar com Abraão. E por que foi esse chamado? Deus fez esse chamado a Abraão. Porque assim como os povos tinham um governante da sua nação, Deus também queria fazer o quê? Ter uma nação. Que a nação seria o quê? O povo dele que buscava ele. Como o mundo se rebelou, a gente viu que Nimrod se rebelou contra Deus, Deus tirou do meio do povo dele um homem de coração puro, fiel a ele, que era o Abraão, para ele fazer uma grande nação, que era a nação de Deus, que era a nação de Israel. Né? Então, Deus viu o que? No coração de Abraão, que ele era um homem bom. Então ele falou, eu posso contar com Abraão. Então, de Abraão nasceu o povo de Deus. Aqui fala, eu te abençoarei,
os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então isso aqui foi uma promessa que Deus fez a Abraão quando ele pediu para sair da terra dele, né? Aí, aqui fala assim, ó, porque Deus chamou? Deus queria estabelecer uma nova nação onde ele seria o único rei. Então Deus queria o quê? Aproximar novamente dos seus filhos. Né? O povo tinha afastado de Deus. Então Deus queria estabelecer uma nação onde ele voltaria a ser o rei. Ele voltaria a ser o comandante. Né? Então por que a gente tem que colocar Deus à frente de tudo que a gente for fazer? Porque ele é o nosso comandante. Eu tenho meu livre-arbítrio? Tenho. Mas como um cristão, eu tenho que colocar Deus à frente de tudo. Né? Deus pretendia usar Abraão para estabelecer uma nação diferente dos reinos humanos. Essa nação não deveria ter nenhum rei além de Deus. Israel foi estabelecido para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Isso foi uma ordem, uma promessa e uma bênção. Só que aí o que aconteceu? Deus queria também mostrar o quê? Que as outras nações, que a nação de Deus era uma nação que é abençoada. E isso enchesse os olhos das outras pessoas e falasse nossa, eu quero fazer parte daquela nação. Só que para fazer parte daquela nação, as pessoas tinham que largar os ídolos, as imagens, tudo que eles tinham, o costume pagão. Fala pagão por quê? Porque é um costume fora do que Deus ensinou. Né? Então, você criou costumes ali que não é o que Deus tinha criado. Então, elas tinham que largar tudo isso e voltar somente para Deus. Então, quando as pessoas se voltavam para Ele, ela tinha que largar tudo, aí ela começava a fazer parte dessa nação de Israel, que é a nação que Deus constituiu aqui na terra. Né? Agora não era mais uma pessoa testemunhando, ou seja, não era só Abraão, Deus estava com ele. Né? Era uma nação inteira que trabalhava em cooperação. Os que tornam especiais não era apenas os estatutos e juízos de Deus, mas o fato de o praticarem. Por mais maravilhosas que fossem as verdades dadas ao povo, a falha em vivê-las e obedecer a eles traria maldição em vez de bênção, e morte em vez de vida. Então Deus estipulou ali aquela nação para ser dele e disse o quê? Que se as pessoas se afastassem dele, seria o quê? Em vez de vida, seria morte. Então, por que nós temos hoje a esperança de vida eterna? Porque nós guardamos o que Deus pede, né, e fazemos a vontade dele. Caso contrário, nós teremos o quê? A vida eterna. A morte que nós conhecemos hoje, nós vamos passar por ela de todo jeito. Porque ela é uma consequência do pecado. Só nós vamos passar caso Jesus volte antes. Mas caso ele não volte antes de eu perder a minha vida, eu vou passar pela morte. De todo jeito eu vou passar. Israel devia conhecer essas verdades e obedecer a elas. Esse princípio se aplica a nós? Sim, porque é uma questão de escolher qual governo eu devo seguir. Qual governo que eu vou seguir? O de Nimrod, que se afastou de Deus? Ou de Abraão, que se aproximou de Deus? De Abraão. Hoje nós vivemos esse governo, no sentido assim, que tem um governo opositor a Deus e um governo a favor de Deus. Nós temos. Porque Deus fala que Ele tem um povo sim. Né? Então nós temos e a Bíblia fala também que existe dois caminhos. Então nós temos ainda essa oportunidade de escolha. De escolher o bom ou escolher o mal. Lá na parte de terça-feira, vem falando de um segundo homem que Deus trabalhou na vida dele também. Mas a partir desse homem, aconteceu um fato muito específico, dando o que pediram, que vai falar sobre o profeta Samuel.
né? Quem que era o profeta Samuel? O profeta Samuel, ele foi estipulado por Deus para ser uma pessoa de Deus no meio do povo de Israel. Aqui o povo de Israel já estava separado das outras nações, né? A partir do que Abraão tinha feito, que foi conduzir o povo para a terra prometida. E Samuel, ele ficou sendo um homem, ele era como se fosse, como que eu vou falar aqui? Um sacerdote, né? Então Deus falava com ele, porque ele era muito abençoado, era um homem santo mesmo, né? Então Deus falava com ele e ele falava com o povo. Então, quando o povo, na época de Samuel, existiam muitas guerras, as nações que eram contra a nação de Israel, que era de Deus, queria roubar as terras, né? Então tinha muita guerra nessa época. Então, quando eles iam guerrear contra uma nação, eles chamavam o profeta Samuel, né? E falavam assim, o que nós devemos fazer para que nós possamos ganhar essa guerra. Então Samuel ia, orava a Deus, e Deus falava com Samuel, faz dessa forma aqui, que vocês vão ganhar essa guerra. Só que passado um tempo, as outras nações, elas tinham o quê? Elas tinham reis. A única nação que não tinha um rei homem mesmo, era a nação de Israel. Aí chegou um tempo, até então Deus falava com Samuel e Samuel falava com o povo que deveria fazer. Quem que era o rei dessa nação? Israel. Era Deus. Então assim, eles tinham o rei dos reis com eles. E no entanto, algumas pessoas estavam pedindo o quê? Um rei. O que eles fizeram? Samuel ficou triste. O povo foi até Samuel e pediu um rei. Um rei homem. Pecador igual eles mesmos. Porque eles queriam ser igual às demais nações que tinham. Eles queriam um rei para poder tomar as decisões, cuidar do povo. Aí o que Samuel falou? Mas vocês acham que Deus não está cuidando de vocês? Deus deu várias vitórias para os soldados de Israel. E, no entanto, o povo queria um rei de carne e osso. Né? Aí a gente vai ver aqui, a gente vai ler lá em 1 Samuel 8, 4, 18. 1 Samuel. É no Velho Testamento e Samuel está ali depois de Juízos, Ruth, bem no início da Bíblia mesmo. Tem Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. 1 Samuel 8. É antes de Levi? Levítico? Depois. Depois? É. Qual que você está aí agora? Números. Pode passar. Deuteronômio, pode passar. Lá para Ruth, pode passar. Qual que você está? Salmos. Daí é antes. Juiz. É aqui? Juízes. Deixa eu Não ver. É, não é? Juiz, aí depois de Juízes. Tem Ruth e 1 Samuel. Um pouquinho depois, pouca coisa. Sua Bíblia, ela é grande. É pra cá, não? Tá nesse meio aí, ó. Não é Qual antes você tá? de Salmos? É, Samuel, quer dizer. 1 Samuel. Tem o primeiro e tem o segundo. Qual que você tá? Agora que chegou no primeiro. O primeiro. Então, é o primeiro. É o É primeiro? o 1 Samuel, capítulo 8. Ah, tá. Então é aqui.
versículo 4. 8. Achou, Leni? Uhum. Capítulo 8. Eu vou ler aqui que é a parte maior aqui. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, que era onde Samuel morava, né? Que era a cidade de Ramá. E disseram: eis que já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Aqui, por que eles falaram que os filhos de Samuel já não andavam mais nos conselhos dele? Porque os filhos de Samuel estavam fazendo coisa errada. Eles estavam, cobrando para levar a palavra. Né? Porque o papel de Samuel aqui era falar de Deus para as outras pessoas. Ele fazia isso quando ele era solteiro. Aí ele casou e continuou fazendo. Quando os filhos dele cresceu, aí ficou mais fácil, porque aí ele podia ter mais, ir mais, abranger mais as cidades, né? Porque uma pessoa trabalhando, ela vai. Com 3 é mais rápido, não é? Então os filhos dele iam para uma cidade, o outro filho ia para outra cidade, Samuel ia para outra cidade e levava a palavra de Deus. Só que o que acontecia? Os filhos de Israel, os filhos de Samuel, eles eram dirigidos a fazer o quê? Eles iam lá, aí as pessoas falavam assim, chegava lá 2 pessoas, eles eram tipo juízes para resolver as questões do povo. Aqui, essa terra aqui é minha. Aí o outro falava assim, não, a terra é minha. E tal. Aí eles eram, o trabalho deles faziam com que eles resolvessem aquela questão. Não, então vamos fazer assim, a terra é sua, você tem esse papel que falando que é seu, então a terra é sua. Aí eles decidiam pelo povo. Só que o que acontecia? As pessoas começaram a pagar eles para eles resolver em causa delas. Então a Lenita vinha até a mim e falava assim, ó, Jussara, vou te pagar aqui, e você vai falar que a terra é minha. Aí o que eles estavam fazendo? Eles estavam julgando segundo eles próprios. E ainda estavam recebendo por isso. Ou seja, errado, corrupção. Viraram corruptos, né? Então eles estavam julgando as causas de acordo com o que eles estavam recebendo, né? Aí, por isso que o povo veio a Samuel e falou o quê? Que ele já estava ficando velho. E os filhos dele, como estavam sendo corruptos, quem que ia continuar falando de Deus para o povo? Aí a senhora falou, então, constitui-nos um rei. Né? Aí aqui, a gente pode aprender também para a nossa vida o quê? Que mesmo os pais sendo fiéis a Deus, ainda pode acontecer, e criando os filhos dentro dos preceitos de Deus, os filhos ainda, eles podem se afastar de Deus. Pode ser rebelde. Pode. Porque Samuel ele foi criado dentro do tabernáculo de Deus. Praticamente ele foi criado dentro da igreja. Então ele aprendeu tudo ali de Deus. E ele criou os filhos da mesma forma. E no entanto os filhos viraram corruptos. Então é uma coisa assim, que a gente não deve assim, mas os filhos do fulano tá fora da igreja, que não sei o quê. Mas é escolha. Eles têm o direito de escolher se eles querem ficar ou não, se eles querem seguir o que o pai segue ou não. Né? Aí o que aconteceu? E o povo começou a pedir um rei. Aí aqui, continuando, fala assim, porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando eles pediram um rei, né? Quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto dizem, pois não tem rejeitado a ti, Samuel, mas a mim. Então o povo rejeitou quem? Eles não estavam rejeitando Samuel, eles estavam rejeitando a Deus. Né?
Conforme as tuas obras fizeram desde o dia em que tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, a mim me deixaram e os outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a voz, porém, protesta-lhes solenemente, e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as coisas do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. E disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os seus filhos e os empregará nos seus carros, e com os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá por chefes de 20 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, e vós ouvides escolher cobrar, aqui fala assim, ó, imposto. Além disso, aquela nova condição seria permanente. Israel teria o pedido, mas quando recebessem as consequências, lhe daria um rei. Mas que seu povo decidira ter um rei. Diante disso, o Senhor colocou limitações para proteger o seu povo do mal, através do governo humano. Assim, como ficou claro na história da nação de seus reis, as orientações divinas frequentemente eram ignoradas. Então, Deus foi e falou, a partir do momento que eu te der um rei, vocês vão começar o quê? A ser cobrados impostos, vocês vão ter que trabalhar por rei. Né? Se o rei vier e pedir um pedaço da sua terra, você vai ter que dar, porque ele é o rei. Pegar suas filhas como concubinas, como cozinheiras, e você não vai poder falar nada. Aí quando eles caírem na real que o rei não seria tão bom assim, eles iam voltar para Samuel e pedir o quê? Não, nós não queremos mais o rei, mas não vai adiantar. Agora eles vão ter que engolir o rei que eles pediram. Né? E até hoje nós temos isso. Por quê? Uma vez eu fiquei me perguntando assim, se Deus era o cuidador do povo, por que que hoje nós temos um rei, nós temos presidente? Aí quando eu fui estudar a respeito disso aqui, que eu fui entender, eu falei assim, o povo quis um rei, o povo quis um governante. Então Deus hoje não fala conosco através de um profeta, como no caso de Samuel, porque Deus seu pastor, porque hoje nós temos um governante. Só que o que acontece? Os governantes, eles começaram o quê? O primeiro rei que Deus estipulou foi o rei Saul. E Saul, no início, ele estava fazendo até o que era bom para o povo, porque no início ele pedia ajuda para o profeta Samuel. Vai lá e chama o profeta. Profeta, o que a gente deve fazer? O profeta ia lá, pedia a Deus, Deus dava orientação. Né? E Deus ouvia a orientação. Passado um tempo, o poder subiu na cabeça do rei Saul. Ele não começou mais a chamar o profeta. Ele decidia por conta própria. Não, hoje nós vamos fazer dessa forma. Aí o que aconteceu? Até que Deus tirou o poder de comando de Samuel, de Saul. Samuel foi lá um dia e falou com ele, Deus está constituindo um novo rei. Você não é mais o enviado de Deus. Aí Deus constituiu quem? O rei Davi. Então, assim, a partir do momento que Saul não estava fazendo mais o que Deus queria que ele fizesse, Deus instituiu um outro rei. Que foi o rei Davi. Só que mesmo, aqui fala assim, ó. A história de Israel registra os efeitos negativos da decisão de ter um rei. Até mesmo os bons reis, que no caso aqui Davi, eles ainda cometeram vários erros. Por quê? Pensa, o povo já era pecador. Aí você ia tirar um rei de dentro do povo que era pecador também. Então a decisão de um rei, ela determinaria o resultado de todo um povo. Hoje nós temos governantes que pensam só o quê? Arrecadar dinheiro, cobrar imposto. Eles não estão querendo saber se os hospitais estão tendo médico,
para a população mais carente. Eles não querem saber se o povo morreu na fila do hospital. Eles não querem saber se o salário mínimo que eles estipulam lá dá para sustentar uma família. Eles não querem saber disso. Eles não querem saber se o arroz e o feijão tá caro. Eles não querem saber se o pai de família tem condições de comprar uma casa para botar sua família dentro. Eles não querem saber disso. Eles querem o quê? Eles querem ter o poder. E com esse poder, eles ganhar muito dinheiro. Hoje a gente vê o quê? A corrupção. Igual no nosso, eu vou falar do nosso país, que eu conheço. Do nosso país eu sei. Da questão de onde tem rei, Inglaterra, essas coisas, eu não sei. Então eu não posso falar, né? Mas história de corrupção. Né? Estourou agora essa semana a corrupção do INSS. Eles roubaram do INSS 6 bilhões, desviaram 6 bilhões de reais. Dinheiro que era para quem? Para aposentados que trabalham a vida toda, deficientes, necessitados, que está doente, que não pode trabalhar. Desviaram dinheiro dos mais necessitados. É verdade. Entendeu? Então, se fossem pessoas, e pessoas que têm poder. Porque gente que não tem poder não tem como estar lá na frente para roubar. Né? É gente que tinha mão nisso para poder tirar. Para poder tirar. Então é o quê? Os governantes que Deus colocou, ele queria o quê? Que as pessoas fossem fiéis a ele, porque ele era fiel ao povo. Né? Então hoje a gente vê assim, por que o povo tanto sofre? Porque o povo não busca a Deus. E os governantes que estão lá, igual a gente tem a obrigação de votar. Né? Por mais que você fale assim, nenhum me representa, mas nós temos a obrigação de votar, a gente tem que votar em um. Porque de todo jeito, bom ou ruim, um tem que estar lá. Não tem como o Brasil ficar sem presidente. Se ele ganhar um voto, ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá. Né? Só que na hora de escolher, o que a gente escolhe? Um mais ou menos que está a um pezinho do que eu, uma cristã, penso. Né? Então eu vou votar, não, esse aqui me representa. Aí você, não, aquele lá me representa. E assim a gente faz o valer o voto. Só que quando eles estão lá, eles têm que fazer o quê? Pela população. Se fosse uma pessoa que tivesse temor a Deus, ele não ia roubar. Ele não ia mentir, ele não ia enganar a população. Porque hoje eles falam assim, a promessa de campanha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando chega lá é tudo mentira. A gente até acostumou com isso, tá mentindo, chega lá não faz nada. Isso não é só um. Não é só um. 60 e tantos. Não, só deputado é 500 e tantos. Então, aí você pega essa rede, lá dentro é tipo a máfia. A maior corrupção no mundo. Dá mais dinheiro hoje em dia. Lá é tipo assim, você vai votar nesse projeto que eu vou te pagar. Você lá dentro, se o cara entrar e for pro lado deles, eles matam. Então, todo dia. Entendeu? Então, aí o que acontece? Deus não consegue mais ser o governante desse povo. Então a gente leva o que agora? A gente leva no particular. A gente não pode ficar contando com eles. Então a gente segue o quê? É a minha vida. Então eu vou seguir o meu Deus. Independente das leis que eles fizerem lá, eu vou seguir o meu Deus. Né? Aí aqui fala assim, mesmo constituindo homens bons. Davi era um homem bom. Deus instituiu ele no lugar de Saul. Ele foi um rei muito bom. Só que ele, sendo pecador também, ele cometeu erros. O livro de Salmos, se vocês forem olhar, ele foi escrito pelo rei Davi. E ele é um livro que ele traz, tipo assim, esperanças e angústias, vivências, tristezas, alegrias, choros, sorrisos. Por quê? Porque ele foi escrito pelo rei Davi. Né, o livro de Salmos ele é muito lindo. E mesmo ele errando, Deus sempre estava com ele. Porque ele errava, mas ele voltava atrás, ele reconhecia o erro, pedia perdão e voltava os caminhos de Deus. Aí passado um tempo ele errava, aí a gente vai falar assim, mas ele andava com Deus e ficava pecando. Mas e se for eu e você também? Que diferença que nós temos com Davi? Nós não temos nenhuma diferença com isso. Não temos diferença nenhuma. Ele, a única coisa a mais que ele teve, que ele foi escolhido para ser rei.
Mas hoje, no nosso dia a dia de hoje, o que nós temos assim, igual a Davi? A mesma coisa, nós temos o direito de estar escolhendo se a gente vai seguir ou não. Se a gente vai ser uma pessoa boa ou não. E as nossas decisões vão ter consequências. Davi ele roubou, aqui fala assim, ó, Davi e Batseba. Batseba, ela era esposa de um capitão do exército de Davi. Como ela era muito bonita, Davi o quê? Sendo o rei, ele foi lá e tomou ela como mulher. Tomou ela dele. Tomou ela dele. E fez causou uma situação para que esse soldado, capitão do exército, morresse para que ele casasse com ela. Olha o pecado O dele. Davi tomou a Batseba. Tomou a Batseba. Tá vendo? O rei. Então, tipo assim, ele como rei, ele não, Deus sempre falou assim, ó, porque os reis daquela época, ele podia pegar ter várias esposas e várias concubinas. Por quê? Eles tinham um dizer que era assim, é uma cultura. Quanto mais filhos o rei tiver, mais poderoso ele se tornaria. Pra mim que eu assisti uma novela com isso. Tem a novela Eu A dele. lição tá toda É, novela. eu assisti essa novela Você mesmo. acredita que a lição é gente? Ele criou uma situação pra matar o marido dela, né? Então, tipo assim, A novela chama Gênesis, mas a história da lição tá toda na. Você entendeu? tá assistindo muita novela. Eu falei pra ele. Eu assisti essa novela. Eu lembro. Eu não pode fazer, não. E o rei que eu julgava, o poderoso, ele tomou a Mas no mulher do outro. início Ela ele era foi, bonita mãe. mesmo. Mas no início Ela era ele muito foi. bonita. Só que aqui tá Mas depois que ele castigou porque ele. ele é. Mãe, as consequências gera. Cada atitude gera uma consequência. Ele teve as consequências dele, das escolhas dele. Porque Deus falou assim, Nova, ó, Davi era diferente. poderoso. Davi era poderoso mesmo. Diferente das outras nações, Deus botou limite. E qual foi um dos limites? A questão de muitas esposas. Deus falou para eles, desde Saul até a sequência de Davi, Deus falou, não pegue muitas mulheres para si. Por que não pegar? Porque isso ia afastar eles de Deus. Ia afastar ele de Deus. E afastou. Ele começou a pegar a Afastou. mulher. Aí ele começou o quê? Casa com uma, casa com outra, pega as concubinas para começar a ter filhos e ser poderoso. Mas Deus falou, você não precisa disso para ser poderoso. Ele tinha Deus. Ele tinha Deus, né? Pra que você não é poderoso quem tem Deus? Não é não? Aí ele casou com um bocado de mulher, não foi? Entendeu? Aí ele foi pegando mulher. mulheres e concubinas. Aí ele começou a afastar de Deus. Só que aí ele sempre voltava, porque ele via que ele errava e ele voltou. Então é nós hoje. Nós fazemos o que Deus pede, caso a gente erre, porque nós somos passíveis de erro, porque nós somos pecadores. Mas a gente o quê? A gente vai lá, ora no nosso quarto, arrepende de coração e não faz mais. Não faz mais. E Davi, ele era temente, só que ele errava. Uma mulher só pro senhor, seu João. Não pode ter várias. Antigamente, os reis podiam ter várias. Os senhores se gostam. Não pode. Por quê? Não, senhor, porque só isso, pode ter, só reza 5. isso Você reza pra afasta, Deus daí pronto aí. isso afasta de Você Deus. só tem direito de ter uma. Mas não tem nenhuma. Eu tô tendo nem meia. Como é que faz? Deixa quieto. Aí aqui na parte de quarta-feira, vai dar sequência, né? Os governantes da nação. Vamos ler lá em Mateus 25, 20, 25 a 28. Aí se vocês puderem, se vocês quiserem estar conhecendo sobre os salmos de Davi, vocês começar a ler o livro, porque ele é de fácil entendimento, ele não é profecia. Mateus 20, 25 a 28. Mateus 20, 25 a 28.
vou dar a introdução aqui. A maneira como Deus se relacionava com Israel nos ajuda a compreender como ele lida com a igreja do Novo Testamento, que é nosso. Mateus depois de quem? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Lá no Reino É Mateus o quê? Mateus 20, do 25 a 28. Pode depois. Hoje é 27. Não. 27? 26. Tá interrompido. Então o tempo porque não foi É hoje. pouco depois. Eu não vou, né? 28. Em vários aspectos, os erros de Israel foram repetidos pela igreja cristã. Longe de poderem reivindicar qualquer tipo de superioridade sobre o antigo Israel, os cristãos foram e ainda são suscetíveis às mesmas tentações. Então, hoje nós somos o quê? Descendentes, né, do povo de Israel, só que hoje nós não somos só uma nação, né, porque o povo se misturou. O povo dessas nações se misturou. Tanto é que tem o povo de Deus, tem um pouco aqui, um pouquinho ali, em cada igreja, em cada país, né? Então nós não temos mais aquela nação que andava junto ali. Hoje nós acabamos se dividindo, né, pelo mundão lá fora, mas nós, da mesma forma que Israel pecou contra Deus, hoje nós cristãos também, nós pecamos. Nós pecamos contra Deus. Os cristãos hoje, eles se afastam de Deus, assim como no tempo de Israel. Então vamos ler lá em 20, 25, 28. 25? 20, 25. Versículo 25. Quer ler para nós, Patrícia? É o 25 ao 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que as maiorais exercem autoridade sobre eles? Já até aqui? Não, até o 28. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, quem se coloque a serviço dos outros. E quem quiser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso, obrigada. Então aqui a pergunta é assim, ó, contra que erro Jesus advertiu seus discípulos ao estabelecer a missão da igreja para ser servidos. Nós viemos para servir. Quando Jesus veio a esse mundo, ele ficou sendo servido? Não, ele não tinha ninguém que servir ele. Pelo contrário, ele que estava servindo as outras pessoas. Que ele ia, levava o evangelho, curava, né, as pessoas em nome de Deus, né? Então, assim ele falou com os discípulos: vocês estão aqui para servir o meu povo. Ou seja, a diferença do Novo Testamento com o Antigo Testamento com o povo de Israel era porque Israel ele tinha pedido um rei. E o rei, como sendo a cabeça de Cristo na terra, ele tinha que servir o povo. E, no entanto, hoje a gente vê um rei o quê? O rei, ele não serve o povo. O povo é que serve ele. Se ele falar assim, ó, vocês aqui vai ser meus servos agora, você tinha que passar a servir ele. Porque ele era o rei. Mas a visão, quando Jesus veio, a visão de Jesus para qual que é a palavra que eu quero? Com os discípulos era o quê? Vocês não vieram para ser servidos, vocês vieram para servir. Olha a diferença do ensinamento de Jesus quando veio com o rei que Israel tinha escolhido na antiguidade.
né? O rei pegava imposto e o rei ia só ficando o quê? Rico. O povo pobre e ele ficando rico. E hoje a gente vê os reis que tem hoje você está em Inglaterra, né? Eu sei que lá tem rei. Então, a família lá britânica, ela é o quê? Elas não saem às ruas a pé fazendo compra. Por quê? Porque alguém pode ir lá, matar eles, raptar eles de dinheiro. E eles é o quê? Eles pegam o dinheiro, como que é a palavra que você falou, Leandro? Que? Pega o dinheiro, arrecadação, né? Que eles pegam. E eles vão, os impostos, eles vão só engrandecendo. E o povo sempre ali, né? A míngua ali. Então, quando Jesus veio, Jesus mostrou diferente. Jesus, mais do que qualquer rei, ele tinha que ter sido servido. E, no entanto, Jesus foi o quê? Cuspido, menosprezado, pisoteado, foi crucificado. Né? Então, diferente disso, Jesus veio para nos ensinar o quê? A servir. Um cristão, ele serve o outro. Israel pediu um rei humano. O que levou à queda e à moral da nação. E os reis se tornaram cada vez mais ímpios, até que Deus permitiu que os babilônicos levassem seu povo cativo como forma de correção. Então aqui, o povo se afastou tanto de Deus, que Deus permitiu que Babilônia fizesse o seu povo cativo. Foi uma forma de quê? De correção. Então vocês vão passar por essa situação para vocês aprenderem, né? Que vocês sejam corrigidos, que a melhor forma é vocês seguir a Deus, não o que dá na cabeça de vocês, né? Então, quando a gente faz algo errado e tem uma consequência ruim, a gente vai lá e fala, nossa, eu vou fazer uma oração, eu vou voltar para a igreja, porque deu tudo errado para mim, que não sei o quê. Mas por que você já não estava na igreja? Por que você já não estava buscando a Deus? Você esperou cair lá no fundo do poço para depois caçar a Deus. Para depois caçar a Deus. Entendeu? Então, esse povo aqui, Deus deixou acontecer isso, eles viraram reféns, né, servos de Babilônia, que era um povo totalmente opositor a Deus, mas para poder servir de correção. Então, se a gente for ver a questão de uma família, né, no tempo de hoje, o pai, ele funciona como sacerdote da casa. Ele preza ali pelos princípios, pela moral, pela ética. Ele é responsável pela espiritualidade de toda a família, como da esposa e dos filhos também. Ele que vai conduzir os filhos para Cristo. Ou ele conduz ou ele afasta, né? Depende do pai de cada família. Né? E assim foi com o povo. O povo se afastou. Um pai de família, ele faz o quê? Se o filho fazer alguma coisa errada, ele corrige. Né? Se o filho quiser ficar correndo lá na rua e cair dentro do buraco, o pai vai deixar, não, pode ir, meu filho, cai lá, depois pega. Daí não vai permitir, porque o filho pode morrer. Entendeu? Então, Israel se afastou tanto que Deus foi lá e deu uma correção para eles, que pudesse voltar para Cristo, né? Assim como aconteceu no antigo Israel, muitos dos capítulos mais sombrios da história cristã foram resultados do envolvimento da igreja com o mundo. Israel se voltou para a adoração de ídolos e seus reis foram corrompidos pelo desejo de poder, a ponto de oferecer crianças aos ídolos. Tinha um pagão, né, que é o povo que não acredita em Deus. Então, esse Deus Maloque, eles tinham como assim, eles ofereciam primeiro animais. Aí o pecado chegou tão extremo que eles começaram a oferecer crianças recém-nascidas, em forma de sacrifício. Olha a forma que o pecado chegou. Então, e tinha povos e nações que tinham esse Deus Maloque como Deus deles, e eles faziam isso. Tipo, se eles pecassem, eles iam lá e oferecessem uma criança. Né? Aí, de maneira semelhante à igreja cristã, gradualmente adotou muitas práticas de um império pagão,
a ponto de inúmeros crentes fiéis serem martirizados porque eram percebidos como ameaças à instituição que unia igreja e Estado. Aí aqui está o quê? O risco de unir igreja com Estado. Por quê? Porque a igreja, ela tem o quê? Trazer o que Deus manda. E o Estado, ele vem fazer o que o homem manda. Né? Igual, nós temos o presidente. Aí eles vão lá e faz uma lei e fala assim, ó, as igrejas agora só podem abrir no domingo. Eles vão fazer uma lei daqui a um tempo, eles vão fazer uma lei afetando a igreja. Então, quando a pessoa falar assim, ó, uniu Estado com igreja, isso não é nada bom. Porque a partir daí, os fiéis, eles vão ser comandados, aí a gente pode voltar no caso como foi o rei Saul. O rei começou a mandar no povo, só que ele já não fazia o que Deus pedia. Então, o Estado, ele tem as crenças dele. Tem gente que entra lá que é até ateu. Nem em Deus acredita. Então, imagina um homem governante mandando nas igrejas. O que você acha que ia acontecer? Eles iam dar uma ordem e as igrejas iam cumprir. Hoje, nós temos igreja de um lado e o Estado do outro. O Estado faz as leis lá e a igreja tem... Cada uma pode cumprir o que acha certo. Hoje nós temos a liberdade religiosa. Mas vai chegar um tempo, e hoje a gente vê em outros países que não tem liberdade religiosa. Tem países que já não tem. Né? E isso vai chegar um dia que vai ser todos os países não vai ter essa liberdade religiosa. Mas aí quando isso acontecer também, a gente vai ser tipo assim, bem no fim. Quase próximo à vida. Talvez nem o seu não tenha, né? Nem. Não. Às vezes nós nem estaremos mais aqui. Talvez nós já se foi, Nós né? se fomos no tempo. Então, o risco que é de ter Estado e igreja, né? E para finalizar, na quinta-feira, luz para os gentios. O propósito principal para o qual Deus estabeleceu a nação de Israel não era condenar o restante do mundo, mas salvá-lo. Ou seja, Deus criou Deus instituiu sua nação, mas ela não estava fazendo uma separação da humanidade. Ele instituiu a nação de Israel para mostrar para outras nações que tinham afastado dele que essa era a melhor nação para eles, que era a nação de Deus, instituída por Deus. Então ele não criou a nação de Israel para ser a melhor, ele criou a nação de Israel para ser uma luz para aqueles que estavam afastados de Deus. Hoje, no nosso tempo, quem é a luz hoje? Hoje nós não temos nações separadas, né? Nós temos as nações governantes, só que o povo de Deus tem cada uma delas ainda, né? Então, hoje, olhando para o mundo de hoje, quem que é a luz? No mundo hoje? Somos nós. Somos nós, né? Então, nós somos a luz para aquelas pessoas que são totalmente afastadas de Deus. Aquelas pessoas que pregam, né, que Deus não existe, que pregam que Deus é só uma energia, que nada disso da Bíblia, que a Bíblia é só um livro. Tem gente que não acredita na então, Bíblia, assim, não. nós somos a luz para essas pessoas. Nós somos Né? a luz. Então, em todo canto do mundo tem o povo de Deus que está ali trabalhando e sendo a luz para esse restante dessa nação. A existência de Israel serviu para destacar o pecado e o egoísmo das nações ao redor. Os crentes que viviam em harmonia com Deus revelam seu caráter justo, o que naturalmente leva outras pessoas a perceber seus erros. A vida daqueles que guardam os mandamentos de Deus deverá expressar seu caráter. A expressão suprema do caráter de Deus foi Jesus, o único ser humano que demonstrou esse caráter perfeitamente. No entanto, seu exemplo perfeito, que certamente trouxe convicção de pecado em muitos corações, também pretendia ser um convite ao arrependimento. Então, quando o Jesus veio, ele veio sendo essa luz, para mostrar para outras pessoas o caminho certo a se seguir. Então, ele deu a vida para mostrar que nós temos
a esperança de salvação, porque nós, antes de Jesus, nós não tínhamos essa esperança, não. O propósito final para o estabelecimento da nação de Israel foi o mesmo propósito que Deus estabelece hoje para a igreja. Ele anseia usar seu povo para atrair pecadores para Cristo. O chamado das 3 mensagens angélicas, que é proclamado por sua igreja, não é dirigido a alguns poucos escolhidos, mas a cada nação, tribo, língua e povo. Então, quando a pessoa começa a julgar quem vai para o céu ou quem não vai, quem é escolhido ou quem não é, essa pessoa está totalmente contrário ao que Deus fala. Porque Jesus não veio salvar só crente. Primeiramente, a palavra crente, ela mostra a pessoa que crê em Deus. Então, se você crê num Deus, se você crê que Jesus deu a vida por você, se você crê no Adão e Eva, se você crê que tudo isso aqui foi obra de Deus, que Deus que criou, que Jesus vai voltar, se você crê, você é crente. Entendeu? Aí às vezes a pessoa separa assim, é que esse crente ali, os crentes, que não sei o quê. Não, tá errado, porque se você pode ser um católico, se você crê em Jesus, se ele morreu para te dar a vida, você é crente. É crente. Isso aí já é uma palavra errada que eles usam, né? Por exemplo, o que nós devemos ser? Não ser só crente, porque crente todo mundo quem crê em Deus é Nós temos que crente. procurar ser um cristão obediente. Isso. Aí faz toda a diferença. O crente católico é crente porque ele creu. Ele crê. A Lenita, São João, tudo é crente. Ele crê na cruz, ele crê em Deus. Agora, o que nós temos que procurar ser? Cristão obediente, obedecer. É a diferença do crente. A Lenita virou crente. Não, você já era Deus, você nasceu, você crê em Deus. Você não é ateu. Se a gente crê em Deus, né? Você crê, você já é crente. Quando fala Quem assim, não crê é que é ateu, né? aí o crente é dessa forma. Se você creu em Deus, em tudo que a Bíblia fala, você já é crente. Automaticamente você é crente. É crente. E a questão só, eu sou evangélica. Evangélico é para quem acredita apenas nos evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas que coisa. Isso é evangélico. O Geraldo fala que eu sou evangélica. É porque Eu não crê gosto só de falar nisso. que eu sou evangélica, você Não. acredita? Porque o evangélico, ele crê só nos evangelhos. Eles creem só nos evangelhos? Só nos evangelhos. Eu sou Entendeu? evangélica. Ele crê que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus vai voltar. Mas ele não abrange toda a Bíblia. Não, né? Não abrange. Ele não Ó, cumpre sabia a não? Bíblia, ele não é obediente. Ele não abrange toda a Bíblia. E Deus fala que toda palavra é útil para a vida, para a correção da vida humana. Toda palavra. Ou seja, daqui até o final. O que a gente está estudando hoje? Estamos estudando Gênesis e Apocalipse. Porque é o início e o final. Porque não tem como você pegar um livro, você vai pegar um livro. Né? Você escolher um livro lá na biblioteca e vai ler. Tem como você começar ele do meio? Você Não. começa a ler um livro do meio. Não. Qualquer livro que você pega para A ler. gente vai ler do começo. Você não vai entender. Não vai entender nada. Aí fala assim, porque Pode ele se ver quando ele apaixonou lê, pela começa a moça. argumentar Mas como dele. que ele apaixonou? Tem um início. Tem um início. Você tem que começar do Entendeu? princípio. Tem um início. Tudo tem um início. Tem. O mundo teve um início. Tudo tem. Como que você Qualquer lugar, ele está aí para manifestar. E você tem que saber qual o espírito que saiu da boca de Deus mesmo. Se você está lícito, senão é perigoso o espírito do mal sair de lá. Não é qualquer um demoniado. Se o espírito do mal, se você nunca viu, eu já vi nas igrejas grandes que eu frequentava, pessoas demoniadas, que o espírito do mal apodera dele e fala na boca dele, esse corpo é meu, ele fica todo esquisito. Então, você tem que estar com muito Deus para expulsar esse Satanás. Vai expulsar o Mas Satanás. se você não está com muito Deus, muita fé, é perigoso
o espírito sair dela, por exemplo, daquela pessoa. E entrar na e gente. entrar no seu. Então, Entrar na gente, né? você não arrisca não, minha filha. Porque você tem que buscar muito, E muito. também Buscar muito a Deus, igreja, né? A igreja é para falar de Deus, não é para ficar expulsando demônio e essas coisas. É, para falar de Tem Deus. igreja que o pastor vai orar para a pessoa, põe a mão na cabeça da pessoa, a pessoa cai. A Cidinha quer morar comigo, você lembra dela? Eu lembro, a Jussara era muito pequena, eu lembro. Ela tinha até a lojinha ali, Tinha a loja lojinha, Cidinha. ela foi morar com outro homem. Ela ia na igreja, que o pastor põe a mão na cabeça dela para orar para ela, caía. Ela caía, Aquilo Aí tudo desmaiava. é espírito desmaiava. demônio. quase desmaiada. Então, mas aí se você for ver qual é o fundamento disso e qual o intuito Vocês iam disso? acreditar o quê? Que era demônio. É naquela igreja mesmo. Aí ele falava, saiu. A igreja Saiu. do velório mesmo, mas foi muitas vezes, ela caiu. Não caiu. Mas se você for ver, Aquilo tudo é demônico. com os discípulos de Deus indo pelos lugares, a gente vê que nas igrejas que Paulo visitava, a gente vê que não tinha nada disso. Paulo visitou muitas igrejas, ele ia visitava para ver se as igrejas estavam em comunhão com Cristo mesmo, tipo, estavam fazendo certo. E quando elas não estavam fazendo alguma coisa certa, ele dava uma correção para elas. Mas você pode ver que elas não tinham essas coisas de cair aqui, cair ali. lá, não. Porque o fruto do Espírito, a gente sabe várias vezes aqui, é amor, mansidão, É. domínio próprio, né? Várias Não é com as cair outras no chão. pessoas. Não é cair no chão, não, né? Se eu tenho amor com o próximo, se eu tenho domínio próprio, se eu tenho tudo isso passa. Isso é o fruto passa, do né? Espírito. Isso é fruto do Espírito. Eu Santo não de preciso Deus. cair É o santo aqui, de Deus. Eu não preciso falar em outros línguas para mostrar que eu estou com o Espírito. Porque, e as outras pessoas que não falam, então elas não estão com o Espírito Santo? Eu nunca quis falar essas línguas, porque eu sei que eu já li. na Então, a gente vai Eu pensar pego só meu o seguinte, pastor uma se eu vez. tenho os 7 frutos do Espírito, eu tenho o Espírito comigo. É 7 E frutos eu do não Espírito preciso ir, Santo, eu tá não vendo? preciso ir para Aí nós lugar temos que nenhum guardar cultuar amor, Deus. Eu benignidade. posso cultuar Deus dentro da minha casa, eu posso orar a Deus dentro da Você não minha sabe o que é casa. Shabbat. Entendeu? O que é isso? Posso ficar de pé? Gente? Shabat? É um sábado. É o Cristo veio revelar o caráter de Deus, ser luz para as nações e mostrar, né, que Deus é o único caminho e iluminar toda a terra com a glória de Deus. Então, esse é o nosso papel aqui no mundo. Né? Se você acha que você não tem importância, se você acha que você é menosprezado, se você acha que você não é nada aqui, que ninguém liga para você, você fique sabendo que você é muito importante. Porque através de você, o Evangelho está sendo pregado. Para finalizar, vamos ler só lá Apocalipse 18, que é um versículo muito importante para finalizar, né? Apocalipse, né, o último livro da Bíblia, capítulo 18, versículos do 1 ao 4. Do 1 ao 4. Eu vou ler para vocês. E depois dessas coisas. Achou, Levi? Nem escrevi. Achei. Deixa eu ler antes. É aqui. Eu já. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do anjo do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então, esse aqui é um chamado que Deus tem para o povo hoje. Sai dela, povo meu, por quê? Porque a Babilônia é a maioria das nações do mundo, que a gente viu no início aqui, a maioria das nações, elas se juntaram com Babilônia. Babilônia
é o reino de Satanás. Né? Quando fala prostituiu aqui, é porque prostituiu as leis de Deus. Prostituiu o quê? Trocou, inventou, mudou. Então, se mudou, ela não faz mais parte do povo de Deus. Então, o que ele pede? Para você sair dela, para a pessoa sair dela. Porque tem povo em cada religião. Sai da Babilônia. Tem Quem povo. que é a Babilônia? A Igreja Católica? Não, é toda a gente não fala igreja católica em si, porque a igreja católica, ela é um núcleo, ela não é só igreja. Ela é um núcleo de ensinamentos e leis. O Mas que aí tem tá que falando, mudar, sai dela, povo meu, sai de onde? Mas sai do caminho errado, mãe, sai da Babilônia. É uma forma assim, ó, sair do caminho errado. Se ali, naquele lugar que você está, não guarda os mandamentos que Deus pede, Então tem que sair você dela. tem que sair. Tem que Aí sair. você É uma vai igreja olhar, mesmo na Babilônia, qualquer igreja. Qualquer igreja é uma Babilônia? se ela Depende do tiver, pastor, né? que ela O passar pastor os que Eu foi. achei que era um bordel, que era Babilônia. Não. que isso. Babilônia era uma cidade. A Babilônia era uma cidade Aí cheia de gente. aqui fala Babilônia porque é Apocalipse. Apocalipse é profecia. Então fala Babilônia porque naquela época Babilônia era uma cidade que ela era totalmente opositora a Deus. Todo cheio de Totalmente, pecado. toda cheia de pecado. Esse aqui que eu contei que o deus Maloque é de Babilônia. Você oferecer crianças para ele. Então Jesus, no caso, Então, está mandando assim, nós sair dela, do pecado. Do pecado e em vir si. pelo caminho certo. Entendeu? Né? Entendeu? É do pecado em si. Nós Porque também. no fim dos tempos vai ter só dois caminhos. Só dois caminhos. Então você vai ter que sair do errado e ir para o correto. E para o Né? correto. E o correto é aquele que faz todas as vontades de Deus e guarda os mandamentos de Deus. Tem dois caminhos. Entendeu? O estreito é que conduz à perdição. O estreito não. Largo. Largo e espaçoso é o que conduz à perdição. E O estreito conduz à salvação. A salvação. Então eu vou pelo estreito, né? Então, mas aí se você for olhar o largo, por que é largo? É porque igual a igreja ele tá cheia, um monte. Mas nem todos são salvos. Tem Não, algum que mas o caminho, mas quando fala caminho largo e estreito, tem uma explicação seguinte. O largo é quando você tudo pode. Tudo pode, tem muita Mas perdição. tudo pode, é isso. Nós Entendeu? dois É falamos. tudo pode. Aí por Você isso que pode é lar, tudo. né? Por Por quê? exemplo. Porque o importante é o amor, o importante é você ser feliz. A vida é Dançar sua, pra você Deus. só tem essa vida, então você tem que aproveitar ela ao máximo. Então isso é caminho largo. É Eu o posso caminho tudo, largo. eu posso fazer tudo, Então, não por tem exemplo, limite. É Não sem tem limite, é. O caminho estreito, ele já é mais apertadinho, ele tem seus limites. Tem seus limites. Deus chama atenção, corrige. Ó, você não pode, vai aqui, melhora isso aqui, corrige ali, melhora isso aqui. Então, Você isso não pode ter telefone. isso acaba Não, ficando o cara. quê? Chato. Ah, porque eu não posso beber, eu não posso ir pra balada, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer... Não, que chato, é muito chato. Então, esse caminho, ele é estreito porque ele é difícil. Eles falam que a Ele é igreja difícil, adventista Então, é aí muito fala assim, difícil ser aí a pessoa fala assim, ó, rigorosa. Ai, a igreja fulana é muito rigorosa. Mas você tem que ver. Talvez o rigor ali é uma proteção. Imagina se você pudesse. Ah, eu vou pular desse abismo, eu vou cair naquele lago, eu vou sair, eu vou fazer tudo isso. Ah, fala isso comigo. Aí você pensa assim, nossa, mas é liberdade demais, isso é perigoso. É muita liberdade, Quando né? você tem muita liberdade, acaba sendo perigoso. É. Eles falam que a igreja adventista é muito difícil. Ah, não vou ficar Dois Tem muita gente povos que fala. Deixa eu dois povos foi parecido no norte. Hoje foi gente demais, né? Muita gente. Tudo errado. tudo errado. Ô, São João, aí a gente vai ver assim, ó, é questão de fé de cada pessoa, né? Porque Deus tem os fiéis dele. Então, às vezes, você cresceu achando que ir lá em Aparecida é uma coisa certa. Vai enganado, né? Foi enganado. Então, ela foi, mas ela foi Mas com um fé. dia Deus vai abrir Ela o olho foi- de cada ela fiel. foi- Ela foi com fé que aquilo Aparecida era não sei se foi não, a Juliana foi.
Vai muita gente, não vai? Eu tô falando. O Lino foi? A gente, Não. Foi muito demais. Esse foi que dia ontem? Assim, Isso é cada religião, tem um Saiu motivo. ontem. O entendeu? Darcy saiu 2 ônibus ontem, à noite. Agora os outros saíram hoje de madrugada. Ontem à noite foi muito onze. Ontem Adorar a foi imagem de escultura, adoração. Eles vão adorar a imagem, né? Mas é o que Eles vão eu tô longe falando, demais, é no sentido sendo que o assim, Deus deles, o seu Deus, está com você no seu quarto, aqui nessa. Aqui. Precisa do senhor buscar Deus lá na Aparecida? Não Se o precisa, senhor né? tem Paga o passagem mesmo cara, tempo- né? R$900 uma passagem. Senhor João, 900 reais? Tá, não, é muito Mas caro. eu tô viajando, gente. Mas vai no é porque lugar, meio que andando, forma a mente distrai na É mente. porque fica com uma forma de comércio também, né? Porque diz que É chega lá, comércio. tem barraquinha. E tem como é que o Leandro falou, mesmo distrai na mente. Vende, o Com Deus mesmo está longe. Sabe? Mas a questão, tipo, que eu quero falar é, tipo assim, ó, a gente não deve julgar quem foi ou quem deixou de ir. Né? Então, eu penso assim, ó, o que eu aprendi, se eles têm essa fé com eles guardam dessa forma, é porque foi o que eles aprenderam. Mas aí eles também têm que buscar mais a palavra de Deus para ver se dessa forma está totalmente correta. Porque a mãe falou, Deus está aqui dentro do seu quarto. Deus está em qualquer lugar, né? Não, Buscar ele você não tá precisa. longe, não. Imagina se a gente tivesse que ir lá no Japão para buscar Deus. Não, Deus está em qualquer lugar. Então ia ficar difícil, não ia? Quem Ia tem ficar muito condição, difícil. Ia ficar difícil. eu vou falar que no lar da Lenita não tem Deus, é lógico. Se ela crê em Deus, Se o ela crê, Espírito tá Santo lá. de Deus Ele tá lá. já nasce com você, minha filha. Mostrando você o que é certo. O que é certo, o que é errado. Deus fala assim, busca o Espírito Santo. Nós temos que buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus já está com você desde que você nasceu, te mostrando o certo e o errado. Você tem que buscar Ele sempre em todas as orações, para Ele estar te mostrando o caminho. Aí a gente vai pro caminho errado porque quer, né? Mas o Espírito Santo já está ali. Ó, o Né? Espírito Não, porque Santo, você acha mais fácil. Acha o mais Espírito fácil. Santo de Deus fala assim com Acha mais com fácil, aí vai Leandro. pro errado. Por que o senhor está aqui, senhor João? Porque o Espírito Santo de Deus tocou no senhor. Vai, senhor João, vai lá. Aí o senhor tem 2 anjos, o do mal e o de Deus. Aí o do mal fica assim, não vai não, senhor João, não vai não. Aí lá no seu subconsciente tem o outro. Eu quero ir na igreja, mas tem o outro. Não, não vai não. Nossa, aquela festa ali está muito melhor. Então o espírito do mal está te tocando para aquela festa que é melhor. O Espírito Santo está te soprando. Mas eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir na igreja. Então o Senhor tem o quê? Falar, orar a Deus e falar, Senhor, me guia para onde for que eu for. Aí se o Senhor veio hoje, É isso mesmo. é porque o Espírito Santo de Deus guiou o Senhor para quê? Pra vir pra igreja, Não né? guiou para futebol, não guiou para televisão, para novela, né, Lenita? Igual, por exemplo, a Lenita está aqui porque o Deus tem um propósito na vida dela. Como que ela vai sair de lá e vir aqui? O Espírito Santo de Deus já trabalha na vida. Então, quando as pessoas falam assim, como tem igreja que eu ia, você tem que buscar o Espírito. Eu já tenho o Espírito Santo, Deus está assim. Eu falava, eu ia para a Assembleia. Aí, tem que buscar. E Deus fala que cuidado, que aqueles espíritos que as pessoas falam assim, essas línguas, tem um versículo na Bíblia, eu vou procurar dizer. Cuidado, que a Bíblia fala assim, que tem muitos ali. As línguas foram feitas para os infiéis, não para os fiéis. Porque tem igreja que fala em língua, igual a Jussara explicou na lição aí, língua estranha. Se vocês entenderam o que ela falou, não foi prestando atenção, veio o inglês, o francês e tal, e a lição ela explicou. Então Jesus foi e misturou aquelas línguas ali, para que ninguém entendesse ali. Então cada um foi o quê? O inglês ficou com inglês, o francês com francês, o português com português, e aí foi falando. Se tivesse um inglês aqui, nós íamos entender? Não ia, mas não ia entender, não. Então
Então ali tem um versículo assim, cuidado. Porque às vezes tem igreja que está falando, por que eles dão aqueles murros na mesa? O senhor entendeu alguma coisa? Ninguém entende nada. Não edifica. É. O Né? senhor, Você tem que. Você vai à igreja, então você tem que sair de lá e aprender alguma coisa. Igual, se alguém perguntar, fala, o que você aprendeu? Ah, eu aprendi sobre a questão dos reinos, que antigamente. Ah, você entendeu. Agora você chega lá, o que você. Não entendi, porque você começou a falar em línguas. Em línguas aí eu não línguas e entendi. línguas, e você entendeu o quê? Não entendeu nada. Edificou. você Seu edificou alguma crescimento coisa? espiritual. O quê? Não deu, porque você não entendeu. Você já foi Não entendeu em outras nada, igrejas? né? Eu já. É verdade. Que linguarada que eles... A gente tem até medo. Eu fiquei com vergonha, você acredita? Aí, tá vendo? Você fica com vergonha? Fica. Dá vontade de sair de tempo, dá vergonha do caralho. É uma Por que que gritaria. eu for arrumar essa gritaria, meu Deus do céu? Tá vendo? Pra quê? Não, aí isso aí não edifica ninguém. Não Você edificou não vai aprender você. nada. Você tá edificando Você você tem próprio. que ir pra você aprender. Se Ir você pra não aprender. aprendeu, você não vai crescer. Aqui, É, não vai crescer. você tá vindo, você tá aprendendo alguma coisa. Você entra no vazio, você tem que sair cheio